Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que recebemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pronto. O argumento que nós vamos tratar hoje é esse argumento sobre a igreja, tá certo? Nós estamos ainda no clima da Jornada Mundial da Juventude. Tá, pensei que era essa. Ok, nós estamos ainda no clima da Jornada Mundial da Juventude, então todo mundo ficou empolgado, convidando, né? Mais de 3 milhões de pessoas, aquele entusiasmo todo, e ali ele vê uma imagem do que é a igreja. Agora, há pouco, antes de começar, ontem eu estava conversando com um jovem que foi, ele dizendo que não tem como transmitir com palavras, só tem que viver a experiência para saber o que é a Jornada Mundial. E ali ele disse, pelo menos em poucas palavras, antes de começar a dizer, o ponto mais marcante foi a peregrinação. Se não me engano, foi no sábado da manhã, né? Eles fazem um caminho de 9, 13 quilômetros a pé, todo mundo junto. Ele disse que é uma coisa impressionante, a quantidade de gente caminhando e línguas diferentes, a mesma fé, o mesmo entusiasmo. E aí a gente tem a ideia da igreja como um caminho, né, de todos os povos que caminham, né, na direção do céu. Somos um povo peregrino. Agora aqui vem aquela questão: por que essas divisões? Por que essas outras igrejas? Né? Como fica a questão da salvação? Quem não é católico, quem não é cristão, como é que fica isso? Né? Então essa temática que a gente vai iniciar agora, a parte da eclesiologia, vai nos ajudar a entender o que é a igreja e como ficam as outras igrejas, as seitas em relação à igreja e também aqueles que não são cristãos. Como fica a situação deles, né? A visão da fé que nós temos. Porque há aqueles que dizem, não, todo caminho leva a Roma, né? Toda religião, nenhuma religião salva, é uma vez como eu escutei isso, né? Basta que você esteja em qualquer lugar, não precisa. Até escutei de uma pessoa dizer assim, o Papa, ele é o representante dos cristãos. Mas no sentido de que cada um fica no lugar que está, não precisamos de uma comunhão de fé. Então é preciso entender bem essas questões. Viu? Agora mesmo, durante a jornada, nós também, eu não vi não, mas me disseram que por onde ele passou, de uma pessoa com cartaz do seu evangelho, mas ama o Senhor. Né? Alguém disse que ele queria aparecer. Então, talvez ele seja a fé. Porém, basta dizer, eu amo o Senhor e ficar no grupo que me estou separado da igreja, da fé da igreja. Né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Agora, antes disso, é preciso entender por que a igreja, por que nosso Senhor desejou a igreja, qual é a finalidade, né? Por qual motivo, de onde é que começa a igreja, certo? E é o que a gente vai tentar mostrar através desse discurso de Deus. Então, a verdadeira igreja de Jesus Cristo, a origem da igreja, a origem do povo com Deus. Então, aqui o texto diz, Deus criou o homem e a mulher para a felicidade, e criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Então, a humanidade, o ser humano é criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Tá certo? Então, o homem é semelhante, tem uma semelhança com Deus. Deus é espírito puro. Nós não temos essa realidade espiritual, não somos somente corpo, somos também espírito, né? Alma. Deus é Pai, o homem reflete essa
mistério escolheu pelos pais, né? Reflete esse mistério da paternidade de Deus. Deus é amor, né? Então, em todo ser humano há como que um vestígio, um rastro desses atributos de Deus. Nós somos reflexos do mistério de Deus, tá certo? Porque fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Agora, Deus é uno e trino, uno na essência, único Deus, trino nas pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas distintas, uma não se confunde com a outra, tá certo? Mas as três são um só Deus. Existe a unidade na divindade, a distinção nas pessoas. E nós somos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. E, portanto, a humanidade inteira, veja, somos distintos, somos diferentes uns dos outros, porém, somos uma só família. Temos a unidade na natureza. Nós temos uma natureza humana comum a todos nós, certo? Então fomos criados para sermos família, comunidade, comunhão, certo? É o desejo de Deus que sejamos um, assim como Ele. Agora, distintos, com as diferenças próprias de cada um, porém, a comunhão, a unidade, tá certo? Fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus para sermos família, para sermos comunhão. Mas esse plano de Deus, ele foi quebrado, foi rompido, né? Deus, quando criou o homem, colocou algumas exigências. Então, o homem foi criado para ser feliz, mas ele deveria respeitar uma ordem estabelecida por Deus. Ele poderia usar, né, aproveitar os frutos das árvores do jardim onde ele estava para ser feliz, porém, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ou a árvore da vida, que são uma só árvore, elas são duas narrações, mas ali é uma só árvore, né? Então o homem não poderia usar aquela árvore, não é propriedade dele, é propriedade de Deus. Conhecimento do bem e do mal, então não sou eu que decido o que é o bem e o que é o mal, né? A vida, não sou eu que tenho a vida, domínio. A vida pertence a Deus. Então Deus deixou uma condição, tá certo? Como o Criador ensinou, Deus poderia fazer e fez. Essa é a condição, que o homem seja submisso a Deus, reconheça Deus, o Criador ensinou. Lá no livro de Gênesis, toda vez que Deus cria, são 6 dias, né? No 6º dia ele cria o homem, os animais e os homens. Para cada ser criado, o verbo criar aparece só uma vez. Quando ele cria o homem, o verbo criar aparece 3 vezes. Para dizer que o homem deve se reconhecer criatura. Ele é a criatura mais excelente, mas ele não pode se colocar no lugar de Deus. Tem que se reconhecer criatura e reconhecer Deus como seu Senhor e Criador, né? Aqui está o texto. Podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que dele comeres, morrerás. Com esta condição, Deus quer que o homem reconheça Deus como um Criador e Senhor. Agora, a falha do homem. O homem não se submeteu a Deus, não obedeceu e se rebelou contra Deus. Foi o orgulho e egoísmo dos primeiros homens que causou a queda e a rebelião contra Deus, com suas tristes consequências para toda a humanidade. Então nós fomos criados, segundo a imagem e semelhança de Deus, diferentes, mas família, comunhão. Na Jornada Mundial da Juventude se podia verificar isso, né? Diferentes línguas, povos, mas a comunhão. Pois bem, mas a gente está antes da criação da igreja, né? Você tem a jornada, mas você imagina depois. A humanidade foi criada para ser uma família, a exemplo de
Deus que é um só na divindade e trino nas pessoas. Pessoas diferentes, mas um só Deus. A comunhão divina, a humanidade, ela deveria refletir esse mistério da comunhão, da unidade. Mas o pecado foi o que fez, destruiu essa comunhão, essa unidade, rompeu. E o homem começou a olhar para o seu semelhante como seu adversário, como seu inimigo. Aí a divisão. Quando você vai para o pecado de Adão e Eva, um irmão mata o outro irmão, e a violência chega a um ponto que lá mesmo os gênesis tem um indivíduo, que agora não me recordo o nome dele, que ele diz assim: se uma pessoa me fazer mal, eu vingarei mais 70 vezes mais do que a pessoa de mal. Uma coisa foi crescendo, a divisão e o ódio entre as pessoas. Mas isso é consequência do pecado. Consequência da rebelião do homem contra Deus. A rebelião dos judeus pais é chamada de pecado original. E eis as consequências do pecado original. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 23. Foram afastados da intimidade do Criador. O Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden. Veio o isolamento, a tristeza, o suor, o esforço do trabalho. O trabalho já existia antes do pecado, mas sofreu as consequências do pecado. E também a morte. E começou a corrida da humanidade para o abismo. É a divisão, né? Aí, como eu disse, logo em seguida, um irmão retira a vida do outro, é o primeiro fratricídio. Depois tem aquela experiência do dilúvio, né? Deus, a aberração da humanidade chega a tal ponto que Deus tenta destruir aquilo que criou e decide recriar a partir de uma família de justos, né? A família de Noé. Depois, a primeira leitura do livro passado, Sodoma e Gomorra. Depois, a Torre de Babel. Veja, por exemplo, a divisão, né? A Torre de Babel todas as questões aqui são porque o pecado dos nossos primeiros pais se repete. Peguemos, por exemplo, a Torre de Babel. Um homem que quer chegar até Deus. O pecado de Adão e Eva foi isso também, né? Ser como Deus, querer se apostar daquilo que é próprio de Deus. A Torre de Babel é a mesma coisa, o homem que quer chegar até Deus. Por isso a torre que eu chegava no alto. Aí o que acontece? Deus, aquela pretensão faz com que eles se dividem, porque as pessoas começam a falar línguas diferentes e ninguém se entende, né? E depois na história, guerras, ódios, confusões e assim por diante. É a consequência da falta da submissão a Deus, Criador e Senhor. É a consequência do pecado de rebelião contra Deus. É o afastamento da criatura do seu Criador, da vontade do Criador. Né? O homem se afasta de Deus, da vontade do Criador, e também se afasta do seu próximo. Ele perde a harmonia com Deus, com o próximo, consigo mesmo. Né? Agora, conclusão: o inferno é a eternização desse estado de afastamento de Deus. O inferno é a falta de submissão a Deus. O inferno é o eterno isolamento, o eterno afastamento, a eterna solidão, é a eterna falta de Deus, que é o Pai. Vejam, a humanidade foi criada para ser família, para ser comunhão, e por causa da não obediência a Deus, a dispersão, a divisão, a fragmentação. Oi? Sim, de fato, mesmo sendo o tema da gente aqui, mas a gente vê que terra e céu são dados revelados pela Sagrada Escritura. Né? Começam aqui, pode ver essa aqui. Porque veja,
Hoje mesmo no Evangelho, ele falou isso, né? No final, os anjos vão separar o joio do trigo, o trigo será queimado no fogo não se apaga, o trigo não, o joio, o trigo é que serão os justos que viverão na eternidade do céu, felicidade. Então o Senhor veio anunciar esse estado que nos espera, mas falou também da situação daqueles que se afastarão de Deus e ali eternamente também se preparar para essa situação. Agora, essa realidade a gente experimenta aqui, porque quem vive em estado de graça, quem vive na graça de Deus, foge do pecado e luta para buscar o céu, já experimenta uma realidade interior, uma felicidade que o mundo não dá. Acredito que vocês experimentam isso. Uma paz, uma felicidade que não vem do mundo. E isso é céu, é um tira-gosto do céu, podemos dizer assim. Uma antecipação na terra do que nos espera. Sim, porque veja só, uma pessoa que tem sido contra Deus, ela vai ficar aqui na terra num estado de vida, de desespero. Basta a gente ver a expressão, por exemplo, de uma pessoa que consome droga, de uma pessoa que rouba, que mata, um assassino, um criminoso. Vocês veem paz na expressão dessas pessoas, ou no olhar dessas pessoas? Não. Elas vivem atormentadas, falta paz. Então, quem vive no pecado experimenta essa falta de paz. E isso é um tira-gosto de fé, se puder chamar de tira-gosto. Então, o inferno já se começa a experimentar. Aquelas famílias onde não existe o temor de Deus, onde as pessoas não buscam a graça de Deus. Vejam que o ambiente é infernal. Então, é um estado que já se experimenta aqui na terra. Agora, claro, será definitivo depois da morte. Então, aqueles que aqui viveram com Deus, depois da morte, vão desfrutar eternamente dessa felicidade da presença, da união com Deus. E aqueles que decidiram contra Deus, depois da morte, vão experimentar essa realidade de distanciamento. E essa realidade nós chamamos de inferno. Agora veja, como está dizendo aqui, é isolamento, é afastamento, é solidão, é não submissão a Deus. Então fomos criados para a comunhão, para o amor, e o pecado causa em nós divisão, fragmentação. Para refletir e responder o que é o pecado original, que a gente já conseguiu entender, essa falta de submissão a Deus, querer ser como Deus. Em uma só palavra, é a soberba, o pecado de soberba, que é uma realidade que hoje muito presente. Querer ser como Deus, se colocar no lugar de Deus. E Deus, com suas palavras, a definição de pecado e inferno. Em poucas palavras, eu vou dizer, o céu é estar com Deus e inferno é estar sem Deus. Estar com Deus. Agora, claro que cada um depois pode refletir e responder pessoalmente. Bom, então o projeto de Deus era um, mas a humanidade, por causa do pecado, ela atrapalhou o projeto de Deus, porque senão a humanidade se dividiu, se fragmentou. Mas Deus não desistiu da humanidade. O projeto dele continuou. Deus diz uma expressão: Deus é fiel. Deus é fiel. E aí, portanto, Deus começa o planejamento, podemos dizer assim, para recompor a unidade, a comunhão. E aí entra, portanto, aquilo que é a igreja. Mas observe que a igreja não começa aqui na terra. A igreja começa no céu, porque o mistério de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas distintas, um só Deus, uma só comunhão. Ele criou e deseja que a humanidade participe desse mistério. Como houve o pecado, então ele vai enviar o seu Filho
para fazer com que convidar e fazer com que essa humanidade dividida, dispersada, ela possa retornar a essa comunhão e alcançar essa comunhão. Estão percebendo aqui a dinâmica da igreja? Começa no céu, se realiza, Deus é o modelo, está lá na Trindade, na comunhão do Pai e do Espírito Santo. O Filho é enviado para organizar aqui um povo que possa levar a humanidade a esse mistério de comunhão, da Trindade. Esse é o mistério da igreja. Começa no céu, se realiza de certa maneira aqui na terra, mas está finalizado no céu novamente. Né? E aí a Jornada Mundial da Juventude, ela permitiu que os nossos jovens aqui no Brasil, de Maceió, vissem essa realidade. Porque não há registro de atos de violência, de bagunça por parte dos peregrinos. Os atos de violência e vandalismo foram praticados por pessoas que não eram peregrinos. Mas da parte dos peregrinos que o povo do Rio de Janeiro viu, foi outra realidade. Né? Então, inclusive, diziam que até ajudavam depois da jornada os garis a limparem as ruas. Né? Então, quem foi, certamente pôde ver com antecipação forte da realidade do céu. Povos diferentes, línguas diferentes, mas uma comunhão diferente. Eu lembro, eu nunca participei da jornada, mas lá em Roma eu lembro do jubileu. Um amigo meu que foi no jubileu e nós estávamos lá na Praça de São Pedro, na noite do Réveillon, no ano 2000. E a praça repleta de gente, e ele chegou e disse para mim, eu não era padre naquela época, eu era diácono: Cícero, eu estou bem no céu aqui. Aquilo que o Apocalipse diz, a Jerusalém, povos de todas as línguas. E a gente fala, olhava para um canto, era uma pessoa com uma língua estranha, olhava para outra, pessoas diferentes, mas na mesma comunhão, irmãos. Né? Aí a gente pode ver essa realidade, que é a igreja, qual a missão da igreja. Você inserir a humanidade nessa comunhão de amor, a obediência a Deus. Ok? Pois bem, então vamos lá para o texto. Deus, na sua infinita bondade e inteligência, não abandonou a humanidade à deriva de seu egoísmo e de seu orgulho. Quando o homem desistiu de Deus, Deus não deixou o homem abandonado, né? Mas desde a queda da humanidade, estendeu sua mão poderosa para erguer os homens e fez com eles diversas alianças, até separar eternamente a sua aliança com a humanidade por meio do sangue de seu Filho Jesus Cristo. Quando o homem desistiu de Deus, Deus começou um caminho de preparação para o retorno. E o Antigo Testamento retrata exatamente isso. Diversas tentativas, a preparação para aquela que seria a aliança definitiva de Deus conosco por meio de Jesus. Viu? E a humanidade ficou afastada, em Jesus Cristo, a humanidade se uniu novamente a Deus. Jesus abriu um caminho de novo para o céu, para que o homem entrasse no mistério da comunhão trinitária. As promessas de Deus no Antigo Testamento. Então, Deus promete que mandará um Salvador. Veja, lá no momento do pecado, depois do pecado, quando o homem foi retirado do paraíso, ali Deus já anunciou o futuro. Né? O livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, ele diz assim: porém, inimizade entre a mulher. Está vendo esse dia aqui é a serpente, né? Porém, inimizade entre a mulher, e disse a serpente: entre a tua descendência e a descendência dela. Né? A descendência dela, essa dela aqui quem é? Essa mulher? Maria. Porque aqui os padres da igreja interpretam essa mulher como imagem antecipada de Maria. Logicamente, aqui é ela, né?
mas é a antiga Eva, a nova Eva é Maria. E interessante que se expressa mulher aqui, porque observe que quando Maria, nas bodas de Caná, fala com Jesus, como é que Jesus responde? O que há em ti, mulher? Está vendo a expressão aqui? Depois na cruz, mulher, eis aí teu filho. Depois lá no Apocalipse, eu vi um sinal do céu, uma mulher. Então veio mulher aqui, está certo? Então a descendência da mulher, qual é a descendência da mulher que vai esmagar a cabeça da Satanás? É Cristo, é Jesus Cristo. A descendência da mulher. Agora aqui repare, depois ele vai falar, a igreja é o corpo de Cristo. Então não há uma separação entre Cristo e a igreja, é uma realidade só. A gente vai ver depois que Cristo continua agindo através da igreja. Então essa descendência da mulher tem a ver também com a igreja, que esmaga a cabeça, tá certo? Que esmaga o mal, tá certo? Então na primeira era tem o pecado e a desgraça. Porque o que nós herdamos da primeira era foi a desgraça, a falta da graça de Deus. Da segunda era, que é Maria, nós herdamos a salvação, a graça, que é Cristo, Filho de Deus, o grande restaurador da ordem da graça. Aquilo que o pecado danificou, a descendência da mulher, que é Cristo, e a igreja consegue restaurar essa ordem da graça. Não está complicado não entender isso, né? Ok. Então aqui já há o anúncio da aliança definitiva. Depois, com Noé, Gênesis 9, o arco-íris foi o sinal desta aliança. Ponho o meu arco-íris nas nuvens para que seja o sinal da aliança entre mim e a terra. Porque veja, com o pecado, o homem se colocou como inimigo de Deus. Deus e o homem inimigos, adversários, Aí o inimigo, Deus, do homem, porque o homem se tornou inimigo lá do pecado, o inimigo, logicamente, Deus, específico aqui, Deus, nosso adversário, resolveu destruir o seu adversário, o dilúvio. Mas veja o que Deus fez, nosso adversário, colocou a arma de guerra pendurada. Porque o arco-íris, na época de Noé, era arma de guerra, o arco. Os índios até pouco tempo usavam como arma. Então, pendurar o arco, pendurar a arma, resistir e combater. Dá uma perceber aqui, quando Deus coloca o arco-íris como sinal dessa aliança. Deus desiste de olhar para o homem como seu adversário. É como se da parte dele levanta a bandeira branca, a bandeira de paz. Certo? Vamos adiante. Depois, com Abraão, aquela questão da obediência de Abraão, do sacrifício de Isaac, e por causa da obediência da fé de Abraão, aí ele anuncia: farei de ti um grande povo, multiplicarei a tua descendência como o pó da terra. Farei de ti um grande povo. Nós temos a igreja hoje como realização dessa promessa que Deus fez, por causa da fé de você. Farei de você uma grande descendência. A igreja é esse grande povo que Deus prometeu na descendência dele. Ok? Depois vem Moisés, livro do Êxodo. Deus selou uma aliança antiga com o seu povo por meio de Moisés. Moisés tomou do sangue, aspergiu com ele o povo e disse: eis o sangue da aliança que Deus fez convosco sobre todas essas palavras. No Sinai, Deus dá a Moisés os mandamentos, as 10 palavras, cumpram isso
vocês chegarão à terra da felicidade, à terra prometida, ao céu, ao paraíso. E para selar essa aliança, Moisés sacrifica um cordeiro, pega o sangue do cordeiro e asperge sobre o povo. Ali foi feita a aliança entre Deus e o seu povo. Vejam que tudo isso é anúncio de uma realidade futura que se dará. Esses pactos, essas alianças antigas, eram apenas uma preparação para a única e eterna aliança que será selada com o sangue de Cristo. De fato, Deus, através de Jeremias, anuncia essa nova aliança. Jeremias 31 diz assim: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que eu cumprirei com a casa de Israel e com a casa de Judá um pacto novo, não com o pacto que eu fiz com seus pais. Então a gente pode falar pelo menos de 4 tentativas de aliança, com Noé, com Abraão, com Moisés e essa anunciada por Jeremias. Pelo menos essas 4 a gente consegue precisar. Essa anunciada por Jeremias é aquela que será com Cristo. Ele vai realizar plenamente aquilo que o Antigo Testamento anunciava. Então ele será o cordeiro imolado, o sangue dele derramado sobre nós, por nós, será a aliança definitiva, absoluta entre Deus e nós. Dele a divindade se uniu à humanidade, nele a porta do céu se abriu para que ele pudesse novamente retornar para a comunhão com Deus. Nele se cumpre tudo isso. Certo? Ele é a palavra de Deus, revelada por nós. A nova e eterna aliança de Deus com o novo povo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João, o Verbo é Jesus Cristo, Filho de Deus, que se fez carne e derramou seu sangue para a nossa redenção. É com este sangue que se assinou para sempre o tratado de amizade entre Deus e a nova humanidade, que nasceu lavado e batizado com o sangue de Cristo. Agora veja que coisa interessante. Quando o povo do Egito, de Israel, saiu do Egito, foi libertado da escravidão do Egito, e foi conduzido à terra prometida, esse povo passa pelo Mar Vermelho, vai pelo deserto, e depois entra na terra prometida, na terra de Canaã. Quando o povo entra lá, então Moisés divide aquela região, a terra prometida, a terra santa de Israel, é dividido em 11 partes, não são 12 partes. Agora ele divide o povo em 12 tribos, 12 grupos, mas só divide a terra em 11 partes. Esses 12 grupos, lá do Antigo Testamento, cada grupo recebe o nome de um dos filhos de Jacó. Jacó era o pai de José, do Egito. Jacó teve 12 filhos. Quando Moisés leva o povo para a Terra Santa, ao entrar na Terra Santa, ele divide o povo em 12 grupos e em cada grupo coloca um nome correspondente a um dos filhos de Jacó. Tá certo? Agora, divide a terra só em 12 partes, em 11. É interessante. Tem um grupo, uma tribo, que não recebe propriedade. Qual é essa tribo aqui? A tribo do Levítico, que era a tribo dos sacerdotes. Então, o grupo dos sacerdotes, aqueles que eram descendentes da tribo de Levi, não podiam ter propriedade. Agora, de quem eles? Como era que eles sobreviviam? Já sabe, As outras tribos deveriam dar a essa tribo a subsistência, o modo de viver. Interessante, A prefiguração aqui dos sacerdotes. Mesmo se aquele sacerdócio ali nem o de Levi, nem o de Arão, são novos sacerdócios. E o sacerdócio novo é de Cristo. Nós padres não somos descendentes de Arão, nem de Levi. Mas eu dizer exatamente. É interessante esse detalhe, Pois bem, agora, na época de Jesus, as 12
tribos já não existiam mais como grupos organizados. O povo de Deus, na época de Jesus, já estava todo fragmentado, dividido, desorganizado. Aquela organização que Moisés deu não existia praticamente mais na época de Jesus. Agora veja, Jesus veio para formar aquele povo para levar para o céu. É o povo de Deus. Como o povo do Antigo Testamento já não existia mais como o povo, já estava bagunçado, dividido, então Jesus, e depois esse povo do Antigo Testamento não aceita Jesus, aí ele vai e inicia um novo povo, né? Só que usa a simbologia do antigo povo, 12, porque ele escolhe 12 apóstolos, que serão as 12 colunas. Isso aqui claramente tem a ver com as 12 tribos do Antigo Testamento. Ele mostra que quer recompor o povo de Deus, que estava disperso, que estava dividido. Né? Vamos adiante. Então, em Cristo, pelo seu sangue, nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Efésios 1:7. Depois ele tomou, que é a narração da última ceia, né? Que a aliança nova e definitiva era selada no Calvário. Mas como nós sabemos, a Eucaristia é mistério do Calvário, né? Vivido sacramentalmente. Certo? Então diz o texto sagrado que ele tomou o cálice, deu graças e passou dizendo: bebei todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por muitos em remissão dos pecados. Tá certo? Existe um probleminha na liturgia, porque o texto bíblico diz derramado por muitos. E a liturgia, como nós fazemos hoje, ela diz por todos. E o Papa Bento XVI, inclusive, colocou um processo para tentar ver se a gente retorna a usar a expressão por muitos. Ele veio trazer a salvação e veio unificar todos, é verdade. Toda a humanidade é convidada a entrar na comunhão. Mas a gente sabe que nem todos aceitarão. Nem todos aceitam. E, portanto, aqueles que aceitam, é por eles que esse sangue é derramado. E quem não quer a salvação, ele não vai forçar a pessoa a se salvar a todo custo. Deu para entender essa questão? Né? Esperemos que a nova edição do Missal, a Assembleia elaborada, ela traga essa correção, né? Todos. Tá bom. O sangue da aliança derramado por muitos, de fato Jesus derramou o seu sangue divino até a última luta do Calvário. Mas aquele sangue caído no chão, inerente do Calvário, fez brotar, deu origem a uma nova humanidade, a um novo povo. O povo de Deus, batizado e lavado naquele sangue. Este novo povo é a igreja de Jesus Cristo. Então há aquele famoso detalhe da chaga de Jesus, né? A lança que atravessa o peito de Jesus e dali corre sangue e água. Então os teólogos, os santos teólogos entendem que dali brota a igreja, a salvação para nós. Então, veja só, com o pecado de Adão e Eva, houve uma contaminação, uma onda que contamina a humanidade. O pecado, quando chega em nós, não para, ele vai entrando em nós. Dificilmente suportamos o mal sem fazer o mal passar adiante. Quando o mal chega até nós, se uma pessoa pisa no pé da gente, no ônibus, então é um pensamento, um palavrão, coisa assim, vem. Normalmente, né, nós expandimos o mal, contaminamos. O que foi que aconteceu aqui no mistério da cruz? Ele suportou toda a força do mal, sem permitir que o mal passe adiante. E a partir dele surge uma nova onda, a onda da graça, né, que vai contagiando e envolvendo toda a humanidade no mesmo povo. A partir de Jesus Cristo começa esse novo dinamismo da graça. Mas ele está escrito isso, né?
Adão nasce Eva. Sociedade da costela, exatamente do lado de Adão nasce Eva, do lado de Cristo nasce a igreja. Exatamente. Perfeito. Aí veja só, até Cristo havia o pecado, a desgraça que dividia. A partir de Cristo começa o dinamismo da graça que não divide, que une, certo? Que gera comunhão sacramental. Ok? E aí, essa realidade aqui nós chamamos igreja. Né? Conclusão: todo homem batizado é membro do novo povo de Deus, a igreja. Entre Deus e a igreja há um pacto, uma aliança. Esta aliança é eterna e infinita, pois foi assinada com o sangue de Jesus. Não foi através do sangue de cordeiros, não foi com sacrifício de humanos, foi com o sacrifício do próprio Filho de Deus. E, portanto, é uma aliança eterna, infinita, definitiva, assinada com o sangue de Deus. Tá certo? Pense você, cristão, quanto vale você vale e quanto custou pagar o sangue do seu Filho. Nós fomos resgatados, comprados, e por causa do sangue dele nós fomos inseridos. Portanto, nós não nos pertencemos, nós pertencemos a ele nos comprou. Porque nós temos que ter o Senhor, viu? A nossa condição é de escravos. Nós temos que ter o Senhor. E nosso Senhor nos comprou, nós somos dele, pertencemos a ele. Ninguém pense que pertence a si mesmo. Temos que ter o Senhor. Aqueles que dizem que não querem Cristo, que são donos da sua vida, na verdade são escravos de outros de ídolos, né? E nós somos escravos dele, tá certo? Fomos comprados pelo sangue dele, resgatados. Pertencemos à igreja, a esse novo avanço. Para refletir e responder, o arco diz assim, que e por que a nova aliança é eterna e infinita? Por que será que essa aliança em Cristo ela não será destruída? Porque a aliança do Antigo Testamento não prevaleceu. A parte do homem não houve a correspondência. A aliança nova ela é selada em Cristo. Veja só, ele é Deus e homem. Nós não tínhamos condições de assinar, de dizer sim a Deus. Ele assumiu a nossa natureza humana, ele se uniu a nós, ele fez um de nós, e em nosso nome ele disse sim a Deus. Nele a gente vê Deus diz sim a nós e nós dizemos sim a Deus. O contrário. Tá certo? Então a gente tem certeza que essa aliança não será rompida porque ele disse sim, não somos nós. E nossa parte, como conseguir ser fiel? Né? Então, houve esse contrato definido e não será, portanto, rompido. Tá certo? É interessante também que a gente fala dele como esposo e da igreja como esposa. A igreja é a esposa de Cristo. Ele fez em São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5, né? Maridos, amai nossas mulheres, como Cristo com a igreja, se entregou por ela, para torná-la santa, irrepreensível, imaculada. Depois diz, eu falo isso em referência a Cristo e a igreja. Estava falando do matrimônio, a igreja está falando em referência a Cristo e a igreja. Cristo esposo, a igreja esposa, que se unem. O matrimônio é a união. Então a igreja e aí o esposo e a esposa formam um só corpo, são diferentes, mas formam um só corpo, a exemplo de Cristo e da igreja. Um só corpo. E esposo é a esposa. Certo? Nomes e conceitos do conceito da verdadeira igreja de Jesus. Então repare, ele é esposo, a igreja é esposa. E esse esposo não tem várias esposas, né? É uma só esposa, a igreja.
Certo? Então, o nome que nós usamos é esse aqui, eclésia, ou eclesia, tá certo? É uma palavra grega que significa união, se traduz por união, reunião, assembleia religiosa do povo de Deus. Ou podemos chamar também de convocação, tá certo? Evocação também, que eu reparo na missa, tem aquele nome da eclésia, né? Eclésia é eclésia, né? Que o Padre coloca as mãos sobre as espécies sagradas e convoca, evoca o Espírito Santo sobre o pão e o vinho, mas não somente sobre o pão e o vinho, mas também sobre a igreja, né? Para que o Espírito Santo haja também naqueles que participam desse sacrifício, tá certo? Então nós somos um povo convocado, chamado, reunido, tá certo? Por Cristo. Nos primeiros séculos do cristianismo, igreja significava reunião dos fiéis para celebrar os mistérios, ou seja, a Santa Missa. Depois do século IV, a palavra igreja passou a indicar também o edifício, onde os fiéis se reúnem para celebrar os mistérios do Santo Sacrifício da Missa. Porque no início, a palavra igreja se referia às pessoas que eram reunidas em Cristo, chamadas, convocadas, reunidas, agregadas. Depois também a palavra igreja passou a ser usada para o edifício, mas hoje esse termo é muito, como é que pode dizer, plurissemântico, né? Que nós podemos aplicar, por exemplo, aos bispos e os padres, podemos aplicar aos cristãos das diversas denominações, né? A palavra igreja ela tem um significado variável. Oi? Eclético, exato. Sempre que no início dele, o sentido específico é esse, né? Povo convocado, reunido, chamado, agregado, unificado. Certo? Agora, os nomes da igreja que nós encontramos na Sagrada Escritura. Então, a igreja na Sagrada Escritura é chamada de povo de Deus, né? É reino de Deus também, ou reino de Deus. Quer dizer, aqui, não somente dentro da igreja, mas no ambiente, no lugar, onde estiver o cristão, ali está a presença do reino de Deus, porque ali está a igreja. E o cristão deve fazer com que o reino de Deus chegue aonde ele estiver, né? Quer dizer, fazer com que Deus reine ali. Então a igreja é reino de Deus, é Jerusalém celeste, ela é sinal da Jerusalém celeste. O Apocalipse fala da realidade dos céus, eu vi, eu vi a Jerusalém celeste, povos cantando, rindo diante do trono do Cordeiro, eu quero imaginar, pois bem, aquela realidade futura é antecipada aqui na terra, em nós, na igreja. Certo? Ela é a esposa de Cristo, eu já falei sobre isso, né? Ele é a esposa, ela é a esposa. Ela é o corpo de Cristo, então é uma totalidade, né? Não podemos separar Cristo da igreja. Certo? Porque ele é a cabeça, nós somos membros desse corpo. Certo? E não existe corpo sem cabeça, né? Nem cabeça sem corpo. Tem que ter o Cristo total. Certo? Na igreja é o corpo de Cristo. Inclusive, fora do catolicismo, se diz assim: não existe na terra um grupo que nós possamos identificar com a igreja de Cristo, com o corpo de Cristo. Então a igreja seria uma realidade espiritual, o corpo de Cristo seria uma realidade espiritual, não terrena, não histórica. Por isso, no protestantismo não tem importância se você é dessa, daquela outra, né? Porque não há um compromisso com o grupo, porque não há um senso de pertença. Porque eles entendem que não há aqui na terra uma realização do corpo de Cristo. Não podemos ver o total.
uma realidade espiritual. Para nós católicos é diferente. O corpo de Cristo é visível, palpável, nós podemos ver e tocar. E se realiza num grupo específico. Tá certo? Eu também disse que você incorporar. Eu já vi uma coisa que você incorporar a vida de Cristo. Nós vamos chegar. Ele está perguntando aqui como é que ficam os outros grupos que não estão na igreja de Cristo, né? E como é que fica o ecumenismo? Tá? Nós vamos chegar lá. Primeiro vamos apresentar essas bases para poder depois chegar a como fica a situação para aqueles que não estão inseridos. E como eu disse, né? Agora nós vamos falar da Europa, escutou pessoas dizer o Papa é representante dos cristãos, mas não basta dizer que ele é representante dos cristãos, porque cada um fica no seu grupo. Porque como a gente já consegue deduzir, a ideia que Deus quer é comunhão. Diferentes, mas em comunhão, a unidade, não a dispersão, a fragmentação. Já dá para entender isso daí, não é? A vontade de Deus é comunhão, cheio de comunhão. Então não basta dizer que o Papa é nosso representante dos cristãos, mas cada um no seu um bem entender. E é interessante que a Igreja Católica ela consegue realizar isso, esse mistério. Veja, tantos movimentos, Legião de Maria, Popular, Renovação Carismática, Neocatecumenais, Vicentinos, muitos movimentos, muitas congregações religiosas, franciscanos, beneditinos, né? Carmelita, Claretiana, e pastorais, grupos diferentes, mas todos unidos, a mesma comunhão de fé. Oi, vamos. Vamos comentar sobre isso depois. Mas veja só, voltando então aqui ao fio da questão. Então, essa parte você pode, tá. Então, não, mas eu estava na aula de teologia, na alegoria, nas universidades de teologia, no curso do bacharelado, a gente não pode fugir da doutrina, não pode ficar dentro do espaço da doutrina. Quando a gente passa para o mestrado, doutorado, aí a universidade abre brechas para a gente questionar a fé. E a gente tem mesmo que questionar, né? Quando é doutorado, a tese, a pessoa tem que apresentar uma novidade na reflexão teológica. Aí eu lembro que uma das aulas, o professor deu um voo, mas um voo tão rasgado que quase o avião não caía. Ele falou coisas que ele ficou assim. Depois na aula tinha sempre pessoas, câmeras, gravadores, aí tinha um gravador assim na mesa. E na época o Papa Bento XVI, que era o nosso Papa, o Papa Bento XVI era o prefeito da congregação da Terra. Aí ele se aproximou do microfone e disse: Cardeal Rápido, depois eu rezo uma Ave Maria pelo Senhor, viu? Que dirá que ele viu, muito interessante. Bom, então veja, a Igreja Católica ela consegue colocar as diferenças na comunhão, coisa que o protestantismo não consegue, porque se uma pessoa pensar diferente, tem que fundar uma nova seita, né? Não conseguem ser diferentes na comunhão. Mas veja, vou dizer, nós somos chamados a refletir o mistério trinitário. Um só Deus, três pessoas distintas, não são iguais, são distintas, mas na comunhão trinitária, na unidade trinitária. E assim a igreja, diferentes na comunhão. Né? Bom, então ela é casa de Deus, o que eu falava hoje, né? A tenda de reunião,
onde a nuvem baixava, era sinal da presença de Deus, também o templo. Deus, o templo de Jerusalém é o lugar da presença de Deus no meio do seu povo. A igreja é o novo templo de Deus. Depois também é corpo místico de Cristo, ou seja, é Cristo continuado na história. Ele age hoje através da igreja, do seu corpo. Ele é a cabeça e nós somos mente. Então ele continua perdoando pecados, abraçando as crianças, né, abençoando as famílias, nos alimentando com o banquete. Ele mesmo, Cristo, que continua agindo hoje através da igreja. A igreja é o mistério de Cristo que continua na história. Tá certo? É sacramento de salvação. Então ela é, na terra, sinal da realidade do céu. Os povos que não estão ainda na igreja, eles devem ver na igreja essa realidade que toda a humanidade é convidada a participar. Eu tenho um amigo que é protestante fundamentalista. E quando terminou a jornada, eu tive contato com ele. Quando terminou a jornada, eu tive contato com ele, eu achava que ele ia ser Cristo. Aí eu me provocava, né? Falei, e aí, o que você achou da jornada do ser fundamentalista na tua fé? Ele disse, da jornada, eu vi uma coisa positiva. Eu disse, foi a primeira vez que eu não vi idolatria. Eu vi uma atitude de fé. As pessoas correndo, às vezes até correndo risco de se machucar para receber a missão do Papa, e eu não consegui enxergar. É interessante. Pois, sim. Então, eu já ouvi formadores assim, tem estudado na teologia, dizer assim: olha, não discutem com os evangélicos, com os protestantes, né? Porque os seus eram todos católicos. Então, isso causa um compromisso da gente não tentar converter essa verdade para a nossa igreja. Você deve sempre estar com esse problema e não vai dizer Não, essa cultura não é boa. não é boa, né? Inclusive o pessoal diz assim, futebol, política e religião não se discute. Eu sou contra quer dizer, pelo menos contra a religião. Futebol e política, matéria de futebol, eu prefiro São Paulo, mesmo se a parte que ele está passando. Bom, futebol e política eu não sei, tá? Agora, religião se discute. Basta que a gente tenha princípios. Se a gente tem esses princípios aqui, se a gente entende a origem da questão, a gente pode falar, conversar sobre a religião. Tá certo? Se a gente não tem esses princípios, então a gente não vai chegar no caminho. Tá certo? Depois, devemos dar razões à fé. São Pedro pede isso em todas as suas cartas. Devemos dar razão da nossa fé àqueles que nos pedem. Eu não vou, agora é isso, com respeito, com aquela gentileza, sem gritar, sem xingar um ao outro, né? Quando falta em nós o argumento, a gente parte para a grosseria. Então, quando de fato se o católico não tem base, não tem clareza da sua fé, não vai saber dialogar. Mas nós precisamos ter clareza para poder dialogar e mostrar as razões da nossa fé. Se o outro acolheu, por lá seja se não, certo? Agora nós devemos dar razão da nossa fé. Depois, olha só, Cristo confiou a nós a missão de levar a salvação. Nós somos o corpo dele. Ele age através de nós. Então nós temos a missão de levar o anúncio de salvação, a verdade. Agora, a gente nos autorais, não quer anunciar, não quer falar da verdade. Por outro lado, veja que aqui a gente está traindo Cristo, né? Por outro lado, a humanidade, ela deseja a verdade. A humanidade deseja a verdade. Ela encontra a verdade, ela veio a verdade. Certo?
Então, em outras palavras, a humanidade busca Cristo. Se nós não fazemos a missão, nós estamos traindo também a humanidade. Veja só, duplo pecado, uma traição a Cristo e uma traição à humanidade. Nós que fomos chamados e escolhidos para isso, estamos nos acomodando. Então eu sou de parecer que nós devemos levar o anjo. Claro, a religião, a fé, nós não obrigamos. Nós não podemos dizer ou a cruz ou a espada. Ou você crê ou você morre. Esse método que foi usado no passado, ficou no passado. Hoje nós devemos compreender que é o nosso testemunho que deve convencer as pessoas. Antes de Cristo, a partir da razão, eles criaram assim um terreno fértil para receber a mensagem, né? Embora seja de Abraão, Sim, né? mas no escorrer da história da humanidade, o preparo da razão. É verdade. Tanto dentro do judaísmo como fora do judaísmo, Cristo agiu para preparar a humanidade para a encarnação, para a revelação. Então, dentro do judaísmo, é aqui que a gente vê no Antigo Testamento, aquelas imagens, né? O templo, o sacrifício, o sacerdócio. Fora do judaísmo, no mundo do paganismo, a filosofia. Então, Platão, Aristóteles, esses personagens lá, aquilo que muitas coisas que eles disseram não são assim tão perfeitas, não. Mas boa parte do que disseram que alcançaram a verdade é verdade realmente. E ali a gente compreende que eles já caminhavam com Cristo. Era Cristo que já estava conduzindo-os para a revelação. É interessante, o santo São Justino, que ele diz ali, são as sementes do verbo. Como Deus semeador, levou a parábola, então Deus jogou as sementes no mundo. Então os povos pagãos eles encontraram elementos da verdade. E esse fato de eles alcançarem a verdade era Cristo que já estava agindo nos gregos e outros povos. Quem dizia isso? Se fosse bom e justo, já estava no sangue do Senhor. Ele está dizendo, Platão dizia, no filósofo do terceiro século antes de Cristo, ele dizia, se chegarmos a ter um governador, um juiz, bom e justo, ele terá de morrer, terá de ser morto. E de certa maneira ali a igreja anunciando o mistério de Cristo é verdade. Interessante. É como, por exemplo, nesses povos, na Amazônia, na África, sei lá onde os missionários cristãos chegam, ali eles encontram muitas coisas que não dignificam a pessoa, por exemplo, canibalismo, ou a prática dessas pessoas, a poligamia, que não dignificam a pessoa. Mas eles encontram também elementos que dignificam a pessoa. Por exemplo, existem povos que valorizam muito o ancião. O ancião é muito respeitado em alguns povos da Amazônia, por exemplo. Ali, os missionários percebem que já é a verdade presente. Então é interessante, porque ali está a verdade, é um gancho, esperando o anúncio do Evangelho para se encontrar com isso. Quando o anúncio do Evangelho chega, então aqueles pontos onde a verdade já está, eles são promovidos, se articulam. E onde a verdade não está, então o Evangelho ele faz com que aquilo seja retirado.
Mas a gente vai falar sobre essa questão do contato com outros povos. Já estamos orar. Deixa eu ver o próximo slide qual é. Não, então é melhor encerrar aqui mesmo. Só para ele terminar, a gente falou muito do Jornal Mundial da Juventude. Essa questão da igreja aqui a gente vai retornar em setembro, né? Dia 17, né? 17 e 18, a gente continua. Tem muito material aqui ainda para gente falar. Mas veja só, aí ontem eu via, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a Canção Nova que tem a Paz. Porque a Jornada Mundial ela passou, não foi só aqui naquela semana, aconteceram eventos antes e depois. Então, muitos jogos ainda não foram embora, eles estão aqui no Brasil. Então, ontem houve um encontro de um movimento que não tem aqui em Maceió, chamado Neocatecumenal. O centro estava no caminho, ficaram pessoas fora. Mas veja que coisa impressionante, o fundador do movimento, ele falou um ponto vocacional. Ele disse: olha, nós temos problemas de missão, a necessidade de paz na África, na China, na Europa. E aí ele convidou os jovens a se sentarem e fez uma oração. E nessa oração ele dizia assim: peça para Jesus Cristo assim, Senhor, me chame. E insistiu nisso. Quando ele terminou a oração, ele disse: agora, quem se sentiu chamado fica de pé? E foram 3.000 jovens, 3.000 rapazes que foram apelados e eu me senti chamado para o sacerdócio. Depois ele fez a pessoa sentar novamente e ele disse: agora as mulheres. Ele falou sobre o seu momento, tudo, né? Depois fez a oração e repetiu a questão: Senhor, me chame, estou aqui. E no final disse: quem se sentiu chamado se vai. E era 2.000 depois, aproximadamente 2.000 jovens que foram dizendo que características de Jesus. Eu fiquei impressionado, eu confesso que fiquei impressionado com aquele momento. Vocês veem a jogada, né? É o surto da jogada. Vamos rezar uma Maria então, por favor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as